Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Professor Rafael na área, professor de matemática de vocês. E nessa aula de agora, nós vamos falar a respeito de ângulos suplementares. Nós vamos aprender a reconhecer quando dois ângulos são suplementares. Então, peço a vocês que peguem todo o material de vocês que nós vamos começar nossa aula. Fica de olho na telinha, vamos lá! Bem, pessoal, olha só o que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Nós vamos aprender a reconhecer que dois ângulos são suplementares quando a sua soma é exatamente igual a 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos e a soma das medidas desses dois ângulos é igual a 180 graus, ou seja, é igual a um ângulo raso, eu posso afirmar que esses dois ângulos são suplementares. Para começo de conversa, nós vamos falar a respeito de ângulos suplementares. Então, nós definimos como ângulos suplementares, pessoal, ângulos cuja soma de suas medidas é sempre igual a 180 graus, é sempre igual a um ângulo raso. Professor, não me lembro do que é um ângulo raso. Espera só um momento. Imagina que temos aqui uma reta. Aqui é o vértice que nós chamaríamos de vértice O. Aqui eu tenho um ponto que eu chamarei de ponto A, aqui o vértice que é vértice O, que é o ponto O. Aqui uma outra semi-reta, e aqui eu vou colocar um ponto B. Aqui eu vou determinar um ponto C, certo? Eu queria que vocês observassem bem o seguinte. Aqui eu tenho um ângulo de formação de dois traços, e aqui eu tenho um ângulo de formação de um traço. Olha só, gente. Esse ângulo aqui eu chamo de ângulo alfa, enquanto que esse ângulo aqui eu chamo de ângulo beta. Eu queria que vocês observassem o seguinte. A soma do ângulo alfa com o ângulo beta, aqui nesse caso, corresponde a um ângulo de 180 graus. Então, alfa mais beta é justamente igual a 180 graus, gente. Então, eu posso afirmar que esses ângulos são ângulos suplementares. Esse ângulo que é determinado justamente nessa reta é o ângulo que nós chamamos de ângulo raso. É um desses ângulos notáveis que nós já aprendemos em aulas anteriores. Então, vou apagar aqui para que a gente possa continuar nossa explicação a respeito de ângulos suplementares. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma situação geométrica. Aqui eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo de 135 graus e um ângulo de 45 graus. Aqui é um exemplo claro de ângulos suplementares. Mas por que, professor? Observa bem, pessoal. Se você pegar 135 graus e somar com 45 graus, o resultado é igual a quanto? O resultado é justamente igual a 180. Eu não consigo visualizar isso, professor. Vou mostrar aqui para vocês. Vou armar aqui a continha. 135 graus mais 45 graus corresponde ao quê? 5 mais 5, 10, fica 0. Vamos levar 1 para a próxima casa decimal. 1 mais 3, 4, mais 4, 8. E 1 mais 0, 1. Então, o resultado é igual a 180 graus. Então, eu posso afirmar com exatidão que esse par de ângulos é um par de ângulos suplementares. São ângulos suplementares, gente. Tudo bem? Ficou entendido para vocês? Ficou bem definido essa ideia de ângulos suplementares? Ótimo. Vamos dar continuidade e observar o que é que a gente pode exatamente constatar a respeito de ângulos suplementares. Os ângulos da imagem acima, gente, são suplementares, porque a soma de suas medidas é sempre igual a 180 graus. Sabendo que os dois ângulos são suplementares, é possível, isso aqui já é uma questão, ó, sabendo que dois ângulos são suplementares, é possível encontrar a medida de um deles a partir da medida do outro. Por exemplo, olha só, sabendo que o ângulo lambda é igual a 128 graus e o ângulo θ são suplementares, determine a medida de θ. Então, isso aqui é fácil fazer, é fácil concluir. A gente consegue observar que esse ângulo aqui, ó, lambda,
mais o ângulo θ é justamente igual a 180 graus. Isso porque a questão já afirma que eles são suplementares, certo? Com isso, substituindo o valor do ângulo lambda, 128 graus, somado com o ângulo θ, que não tem a determinação desse ângulo, eu sei que o resultado é justamente igual a 180 graus. Tudo bem. E agora, professor? E agora é fácil. Você vai apenas isolar o ângulo θ, observando que a diferença entre 180 graus e 128 é o ângulo suplementar a 128 graus. Então, 180 menos 128 graus é exatamente igual a quanto? Ah, professor, eu não consigo visualizar direito, eu tenho que armar a continha toda vez. Então, você faça a continha. Vamos lá, vou fazer bem aqui no canto para vocês observarem. 180 graus menos 128 graus, isso aqui vai ser igual a quanto? Se você fizer 0 menos 8, você não pode retirar 8 unidades de 0 unidades. Então, você pede um emprestado, ficou com 10 unidades, menos 8, 2. Aqui não terá mais 8. Aqui ficará 7. 7 menos 2, 5. E 1 menos 1, 0. Então, o resultado dessa diferença de 180 graus menos 128 graus é exatamente igual a 52 graus. E esse ângulo θ é o suplemento do ângulo de 128 graus, gente. Então, ficou claro para vocês como é que a gente vai determinar o suplemento de um determinado ângulo que eu sei a medida? Basta que a gente faça a diferença entre 180 graus e o ângulo que eu já tenho uma determinada medida. Olha só. Quando dois ângulos, além de suplementares, são adjacentes, eles são chamados adjacentes suplementares, assim como a gente viu na última aula, onde a gente abordou exatamente o fato de dois ângulos serem complementares e juntos formam um único ângulo de 180 graus, que é o caso de um ângulo raso, onde eu destaquei bem no início dessa aula. Então vamos lá. Eu quero que vocês observem bem essa representação geométrica que nós temos aqui. Nós temos aqui um ângulo raso, que é um ângulo de medida igual a 180 graus. Nós temos um ângulo θ e um ângulo lambda, onde a gente consegue observar que esse ângulo θ mais o ângulo lambda tem um somatório correspondente a 180 graus, pessoal. Pronto. Aqui já começa a nossa bateria de questões, onde nós vamos justamente avaliar tudo que a gente aprendeu até esse momento. Então, observe nosso primeiro item, nossa primeira questão. Observe os pares de ângulos a seguir. Observem bem que na primeira figura eu tenho dois ângulos de 90 graus sobre uma determinada reta. Na segunda figura eu tenho um ângulo de 70 graus e um ângulo de 110 graus sobre uma reta. Na terceira figura, eu tenho um ângulo de 30 graus e um ângulo de 150 graus, também determinado sobre uma reta. Na quarta figura agora, eu tenho um ângulo de 60 graus e um ângulo de 120 graus. Que características comuns você consegue observar nos pares de ângulos dados, pessoal? Você consegue observar alguma característica comum envolvendo os pares de ângulos que nós temos nessas quatro figuras? Se você somar 90 mais 90, qual o valor do somatório? 180 graus. Concorda comigo? Na segunda figura, eu tenho um ângulo de 110 e um ângulo de 70 graus. 110 mais 70 é correspondente a 180 graus. Na terceira figura, eu tenho um ângulo de 30 graus e um ângulo de 150 graus. O somatório desses dois ângulos é correspondente a um ângulo de 180 graus. E no quarto caso aqui,
Na quarta figura, eu tenho um ângulo de 60 graus mais um ângulo de 120 graus, onde a gente consegue observar aqui que o seu somatório é correspondente a 180 graus. Então, que características comuns você pode observar nos pares de ângulos dados? Primeiro, que eu tenho pares de ângulos adjacentes em cada uma dessas figuras. Por que eles são adjacentes? Retomando a ideia da última aula, eles são adjacentes por quê? Porque eles possuem um vértice comum e uma semi-reta comum, e não tem nenhum ponto interno a esses ângulos que sejam comum aos dois. Ficou claro para vocês? Ótimo. Então, as características que são comuns a cada uma dessas figuras aí é justamente um par de ângulos onde o seu somatório é correspondente a 180 graus, onde nós podemos afirmar que eles são suplementares. Ficou clara a ideia? Ótimo, gente. Então, passando para a próxima questão, eu quero que você identifique na figura abaixo quais os pares de ângulos suplementares. Então, olha só. Aqui eu tenho uma figura onde eu tenho duas retas que são concorrentes, ou seja, são retas que se cruzam e têm um único ponto em comum, que no caso é esse ponto aqui, ó, que eu vou determinar aqui para vocês de vermelho. Eu vou determinar aqui, apenas observando os ângulos que são formados através dessas duas retas que são concorrentes, os pares de ângulos que são suplementares. Então, para ter um par de ângulos suplementar, basta que eu tenha ângulos adjacentes e o seu somatório seja igual a 180 graus. Então, observando bem, destaque aí quais são os pares de ângulos que são suplementares. Eu vou dar apenas um minutinho para vocês. Isso é só para vocês conseguirem identificar esses pares de ângulos suplementares. E aí, galera, vamos lá, vamos identificar quais são os pares de ângulos que são suplementares. Olha só, começando aqui pelo esse ângulo beta e seguindo o sentido horário. Você pega aqui ângulo beta mais esse ângulo alfa, que está sobre quem? Está sobre uma reta. Então, esses dois ângulos, eles são suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Então, alfa e beta são suplementares, são ângulos cuja sua somatória é igual a 180 graus. O ângulo alfa mais o ângulo de 50 graus também são pares de ângulos suplementares. Então, alfa e 50 graus e o ângulo de medida igual a 50 graus é um par de ângulos suplementares. O ângulo de 50 graus
mais o ângulo θ. Então, 50 graus e o ângulo θ são ângulos suplementares. E o outro par é justamente o ângulo θ e o ângulo beta. Ângulo θ e o ângulo beta, todos são suplementares. São pares de ângulos suplementares. Então, ficou claro aí para vocês? Vocês conseguiram entender, conseguiram reconhecer bem os pares de ângulos suplementares? É bem fácil, se a gente observar quais são aqueles ângulos adjacentes que estão sobre uma reta. Feito isso, tranquilo, a gente consegue identificar esses ângulos suplementares. Dando continuidade, nós temos essa próxima questão aqui, ó. Dois ângulos medem M e 45 graus. Forme uma sentença matemática com esse ângulo para que os dois ângulos sejam suplementares. Então, eu quero que você utilize todo o seu conhecimento matemático para formular um modelo matemático para descrever que esses ângulos são suplementares. Então, vou te dar 2 minutinhos, você faz essa questão aí, mas em seguida voltamos aqui para discutir ela. Vamos lá, galera, vamos para cima dessa questão, vamos atacar ela agora. Então, dois ângulos medem M e 45 graus. Forme uma sentença matemática com esses ângulos para que os dois ângulos sejam suplementares. Então, o que é que a gente vai fazer? Simples. Você vai pegar um ângulo de medida M, somar com um ângulo de medida 45 graus e você vai informar que esse somatório é correspondente a 180 graus. Então, essa aqui é justamente a modelagem matemática que você deveria ter feito. Então, se você fez ela, você acertou e está muito bem. Então, a soma de dois ângulos é suplementar quando o resultado é igual a 180 graus. Vamos passar para a nossa próxima questão. Dois ângulos são suplementares entre si, e aí um deles vai medir justamente 11 graus e 25 minutos. Agora eu peço a você que determine a medida do outro ângulo.
E, professor, agora você me pegou, porque você colocou ali um ângulo em sua forma mista. Como assim forma mista? Ele está escrito com os seus submúltiplos. Eu tenho a medida aí padrão, que é o grau, e tenho a medida que, no caso, é uma medida menor do que o grau, que é um submúltiplo do grau, que é correspondente ali a 25 minutos. Então, como é que você deve fazer para responder essa questão? Vou te dar uns 2 minutinhos e logo em seguida a gente vem aqui para comentar ela. Bora lá, galera, vamos discutir nossa questão, vamos determinar qual é a medida do outro ângulo para que esses dois ângulos sejam suplementares. Nós sabemos que a medida de um desses ângulos é correspondente a 11 graus e 25 minutos. E aí nós queremos justamente determinar a medida do outro ângulo. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, pessoal. Para determinar o suplemento do ângulo de 11 graus e 25 minutos, o que nós temos que fazer é uma diferença entre o ângulo de 180 graus e o ângulo de 11 graus e 25 minutos. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar 180 graus e subtrair 11 graus e 25 minutos. Professor, agora aí complicou, porque o senhor está trabalhando aí com submúltiplos. Como é que a gente vai fazer? Nós primeiro vamos armar a questão aqui. 180 graus menos quem? Menos 11 graus. Eu vou colocar a medida aqui de grau justamente abaixo da medida de grau. E os 25 minutos vou colocar aqui do lado direito. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que equiparar isso aqui. Como? Colocar aqui 0, 0 minutos. E ao fazer a diferença, eu consigo observar que nessa situação aqui, eu não vou conseguir retirar 25 minutos de 0 minutos. E aí, como é que eu devo fazer para poder justamente subtrair 11 graus e 25 minutos de 180 graus e 0 minutos. Você faz o seguinte, gente, você sabe que 1 grau é correspondente a 60 minutos. Nós sabemos que 1 grau, olha só, vou colocar essa informação aqui, ó. 1 grau é correspondente a 60 minutos. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai retirar
um grau de 180, lá você retira um grau e transforma em minutos, e faz o quê? Faz apenas essa conversão. Então, ó, aqui ao invés de ter 180 graus, vai ficar com 179 graus, 179 graus, e 60 minutos, porque eu retirei um grau de 180 e passei para o quê? Para conversão em minutos, que corresponde a 60 minutos. E aqui vai ficar 11 graus e 25 minutos mesmo. Pronto. Agora aqui eu posso fazer a subtração de forma tranquila. 60 menos 25, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. 0 menos 5 não pode, peço um emprestado, vai ficar 10, 10 menos 5, 5. Aqui não ficará mais 5, mais 6 e sim 5. 5 menos 2, 3. Aqui observe que o resultado é 35 minutos. E nessa parte aqui que a gente vai estar subtraindo grau com grau. Então vamos lá. 179 graus menos 11 graus. Então vamos lá. 9 menos 1, 8. 7 menos 1, 6. E 1 menos 0, 1. Então o resultado corresponde a um ângulo de medida igual a 168 graus e 35 minutos. Então, esse é o suplemento do ângulo de 11 graus e 25 minutos. Um ângulo de 168 graus e 35 minutos. Pronto, gente, a gente conseguiu determinar o nosso suplemento, mesmo tendo aí um ângulo onde era representado pela medida padrão o grau e o seu submúltiplo, que no caso o submúltiplo apresentado aqui é o minuto. Nós ainda temos o segundo também como submúltiplo. Dando continuidade, eu quero que você observe a ilustração e determine os ângulos indicados pelas letras. No caso, eu quero que você me diga quem é um ângulo X, quem é um ângulo Y e quem é um ângulo Z. Somente tendo essa informação de que ângulos suplementares são ângulos cuja somatório desses ângulos é justamente igual a 180 graus. Então vamos lá. Esse aqui é um ângulo de 95 graus, gente, e aqui é um ângulo de X graus. Qual é essa medida X? Professor, eu preciso só do suplemento, justamente. Então, quem é um suplemento de 95? É justamente 180 graus menos 95 graus. Quanto é 180 menos 95? Eu não sei, professor. Precisa armar a conta? Vamos lá. Vamos armar a conta. 180 graus menos 95 graus. Então, vamos lá. Pede o emprestado, fica 10 menos 5, 5. Aqui não é mais 8, aqui é 7. E aí eu vou ter que pedir o emprestado, vai ficar 17 menos 9. Fica justamente igual a quanto? 17 menos 9, 8. Então, 85 graus. Então, 180 menos 95 é 85 graus. Então, meu ângulo de medida X é correspondente a 85 graus. Feito esse exemplo aqui para vocês, vocês vão determinar as outras medidas, a medida Y e a medida Z, pessoal. Nosso tempo já esgotou, nós encerramos nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de ângulos suplementares, gente. Nos despedimos de você por aqui e até a próxima, gente. Eu aqui novamente e hoje a gente encerra, né, nossas aulas aqui pela TV de língua portuguesa para o 7º ano com o professor Vitorino Rodrigues. Claro, nós encerraremos hoje. Espero que todos estejam muito bem, com saúde, com disposição. Estejam aí com material, apostos, lápis, caneta, borracha, tudo ao alcance da mão para anotar as dúvidas, as últimas dúvidas, levar ao seu professor e nós conseguirmos irmos juntos para o 8º ano. Posso contar com vocês? Hein?
Olha, não quero ninguém pendurado, ninguém sofrendo com recuperação, prova final, não. Vamos todos juntos, firmes e fortes. Bom, nós temos trabalhado nas últimas aulas sobre o folheto informativo, né? Vimos algumas habilidades sobre esse gênero, tá? Ontem, por exemplo, trabalhamos o tema. Hoje, vamos trabalhar a comparação de informações sobre o mesmo fato. Qual é a habilidade, assim, a gente sempre começa a aula com habilidade e é importante que a gente entenda bem. Comparar informações sobre o mesmo fato, divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade, tá? Vamos trabalhar, comparar essas informações sobre o mesmo assunto e utilizaremos os folhetos para atingirmos esta habilidade, para conquistarmos essa habilidade, tá? Treinarmos essa habilidade, tá? É importante que nós lemos diariamente diversos gêneros textuais, diversos tipos de texto em diferentes suportes. E muitas vezes essas informações elas se complementam, elas são semelhantes, às vezes uma nega a outra, são pensamentos conflitantes entre si, opostos, um nega o outro. Então nós precisamos exercitar essa habilidade, comparar essas informações, para que a gente possa aí ver a confiabilidade dos fatos, ou então conhecer um pouco mais sobre determinado assunto, porque quanto mais eu leio sobre aquele assunto, mais eu aprendo sobre ele. Concorda comigo? Então, vamos lá para a nossa habilidade. Nós temos aí 2 folhetos, vocês veem lado a lado, não sei se conseguem ler, mas vão lendo junto comigo, que vai dar certo. Dengue, não fique parado. Aí nós temos aqui a imagem ao lado, ó, encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Porque se você deixar o vaso, mas você não ocupar aqueles espaços vazios, depois que você colocou o vaso, o que pode acontecer? Ali pode acumular água e aí, né, a gente pode ter problema com o mosquito Aedes aegypti. A gente lembra que a gente viu uma questão sobre ele ontem, né? Aí nós temos outra imagem, lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar a água. Então tem que higienizar, tem que lavar, a gente guarda a água, acumula, às vezes falta água, você precisa, enfim. Precisa ter aquela reserva, mas é preciso que esse tanque seja lavado semanalmente, porque você vai trocar aquela água, né? Então a água não vai ficar parada também por tanto tempo. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Então a água da vai se acumulando, seja na laje, seja em baldes, pneus, enfim, vasilhas, reservatórios que estão por ali. E aí, se essa água se acumula, água parada, já viu que isso não dá certo, porque vem o aproveitador do mosquito e vai começar ali uma proliferação da doença, né? Da dengue, enfim, chikungunya. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias, etc. Então, esse material não pode ficar ali largado, porque ele acumula água, principalmente se estiver com a boca para cima. Se estiver com a boca para baixo, virado, tudo bem. Mas não acumula água, então não pode, dengue não fique parado. Então, eu não fico parado, nem posso deixar a água também parada, não é verdade? E aí nós temos, mantenha bem tampas e tonéis bem tampados, né? Isso, os tonéis, os baldes, tudo fechado, então, virado. Mantenha a caixa d'água sempre fechada, com tampa adequada. Se você não colocou areia e acumulou água no pratinho da planta, lave-o com escova, água e sabão. Faça isso uma vez por semana. Remova as folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Porque senão, se você deixar isso aí, a água vai se acumulando, porque ela não consegue passar. Então, observe que são várias formas de você não deixar. Você não pode ficar parado, porque você tem que estar trabalhando ali junto para não acumular água.
Nós temos ao lado o outro folheto. Hoje é dia de combater a dengue. Cumpra seu dever. A dengue pode matar. Observe que no folheto 2, nós temos pouca linguagem verbal. Mas se você observar bem, há uma relação entre a linguagem não verbal do folheto 2 com a linguagem não verbal e também a linguagem verbal do folheto 1. Eles são praticamente aí, né? Não vou falar mais nada não, porque senão eu vou dar a dica da resposta. Observe que tem aí alguma coisa a ver, um com o outro, tá? Vamos agora à questão, porque eu acho que eu já estava dando a resposta, vocês perceberam? Queriam, né? Mas não digo não. Os folhetos ao lado tratam sobre a dengue. Dengue não fique parado, hoje é dia de combater a dengue. Ok. Com relação ao conteúdo abordado em ambos os folhetos, constatamos que se tratam de informações. Essas informações elas são semelhantes, são diferentes, complementares ou opostas. O que vocês me dizem? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, observe o que está escrito, se não conseguirem ler, mas vejam as imagens do folheto 1 e as imagens do folheto 2, porque observando bem essas imagens, vocês conseguem responder a questão. Então, vou dar um tempinho aí, 15, 20 segundinhos para vocês acharem a resposta, eu volto já já para comentar. Então, os folhetos ao lado, ambos tratam sobre a dengue, nós já vimos, dengue não fique parado, hoje é dia de combater a dengue, cumpra seu dever, a dengue pode matar. Tem o mesmo assunto, é a dengue. Com relação ao conteúdo abordado em ambos os folhetos, constatamos que se trata de informações, o quê? Semelhantes? Por exemplo, no folheto 1, fala várias maneiras de você evitar a proliferação do mosquito, né? Colocando a areia nos espaços vazios dos pratinhos onde estão os vasos, deixando bem tampada as vasilhas, lavando a caixa d'água, né? Lavando os lugares onde você coloca água, não deixar acumular vasilhas, garrafas, copos, qualquer coisa que possa acumular água ali pelo quintal, pela casa, aliás, porque ele pode receber água, na verdade? Então, observe que se você prestar bem atenção, as imagens são muito semelhantes, olha. No 2 nós temos, por exemplo, a do vaso é igual, do balde aqui é igual, até o dedo é igual, a imagem é a mesma, vocês perceberam? Da tampa, a outra da tampa aqui também. Então, observe que as informações, elas são diferentes? Não, elas estão falando da mesma coisa, é o mesmo assunto, e as estratégias para se combater a dengue são as mesmas. Complementares? Não são complementares, na verdade. Quer dizer, o que tem não tem na outra, praticamente. Complementar quando um acrescenta algo, né? Complementando a informação do primeiro, mas não é o que acontece. Opostos, não, se eles falam do mesmo assunto, têm as mesmas imagens, então a resposta correta é a letra A. São semelhantes. Observe que visualmente, embora você não consiga ler, mas visualmente você consegue analisar essas imagens e perceber que eles tratam basicamente das mesmas orientações. Por isso são semelhantes, tá? Bom, nós temos agora 2 folhetos que, inclusive, já estudamos em aulas anteriores. Tá? Curso online de cuidador de idosos, terças e quintas-feira, no horário das 15 às 17 horas, horário de Brasília. Valores R$ 450 no cartão, divide em 5 vezes. Ou então 400 à vista, que pode ser no cartão também débito, né, descontando na conta direta, ou no boleto. Telefone 859-9962-7174. E nós temos aqui a imagem de uma espécie de uma professora e as várias alunas aqui, com certeza de uma turma anterior. Então, é um folheto que fala sobre uma capacitação de cuidadores de idosos. O folheto 2, ano novo, nova oportunidade, seja um produtor cultural, curso de captação de agentes culturais, 100% à distância,
certificação de 160 horas, é gratuito, novas turmas de 2021, quentinho, né? E aí tem aqui inscrições gratuitas para todo o país, 12 fascículos, 12 radioaulas, 24 videoaulas, 3 webconferências, material complementar. Então, são 2 folhetos que basicamente eles tratam sobre capacitação profissional. Vamos agora comparar as informações contidas nos dois, tá? Né? São ambos, já vimos que tratam sobre captação profissional. Agora, comparando os dois, a gente constata que, letra A, nos 2 folhetos os cursos são gratuitos. B, apenas no folheto 1 o curso é online. C, em ambos os folhetos as aulas são 2 vezes na semana. E letra D, apenas no folheto 1 temos aulas não presenciais. Então nós temos aí 4 itens, 2 folhetos. Eu vou dar aí 20 segundos para vocês pensarem e eu volto para a gente comentar a questão, tá bom? Foge não. Tô de olho, hein? Então, já tem a resposta. Nós temos aí os 2 folhetos. Nos 2 folhetos os cursos são gratuitos. Tá certo isso? Olha, se a gente olha para o folheto 1, a gente vai ver valores. E tem aqui os valores, como eu disse para vocês, R$ 450 a prazo, dividido, ou R$ 400 à vista, né? No débito ou no boleto. Então não é gratuito. O folheto 2, sim. Tem aqui em amarelo que ele é gratuito, mas a letra A está incorreta, porque ele fala dos 2 e apenas um deles, apenas o segundo é gratuito. Então está errado. Letra B, apenas no folheto 1 o curso é online. Ora, no próprio título do folheto já tem curso online de cuidador de idosos. Então, com certeza, o folheto 1 é online. O folheto 2 diz assim: ano novo, nova oportunidade, seja um produtor cultural. Curso de captação de agentes culturais 100% à distância. Gente, o fato de essa captação ser à distância não está dizendo que ele é online. Online é quando eu estou ali, né? Ao mesmo momento eu estou fazendo o curso está acontecendo ali, naquele momento ali, tá? Então, no curso de capacitação de agentes culturais, eu posso fazer o meu horário, eu recebo material, as videoaulas, a radioaula, e eu estudo, assisto, vejo, agendo o dia da prova, faço minha prova, passo naquele módulo, e depois eu faço. Mas o tempo sou eu que determino, tá? Então, não é online. Logo, a letra B está correta, apenas no folheto 1 o curso é online. Vamos ver a letra C. Em ambos os folhetos, as aulas são 2 vezes na semana? Não. Eu acabei de dizer que no folheto 2, eu faço no dia, que eu posso estudar todo dia, fazer o curso numa semana, em 15 dias, em um mês. Vai depender da minha disponibilidade. E eu organizo meu horário para estudar, fazer aquele curso. Já no folheto 1, ele são 2 vezes a semana. Quinta-feira, né? Terça e quinta, e tem o horário, das 15 às 17 horas. Ou seja, eu tenho que me programar para fazer aquele curso nesses dias e horários específicos, porque ele é online, ele acontece naquele momento. Eu tenho que estar online para poder fazer o curso. Apenas no folheto 2 temos aulas não presenciais. Não, nenhum dos dois é aula presencial, tá? Um é à distância e o outro é online. Eu não estou ali tete a tete, cara a cara com o professor. Estou lá no meu computador ou no meu celular, e eu acesso a plataforma do curso e faço naquele momento, ok? Então, realmente é a letra B. Vamos agora para a nossa próxima questão. Os folhetos abaixo apresentam informações sobre festivais, né? Estou dizendo que é de teatro ali, mas há uma... Bom, no folheto 1, Festival Nacional de Teatro, tá? E o folheto 2... 15º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, certo? Serão 25 apresentações selecionadas para ninguém faltar e ficar dizendo que nossa Floriano não se faz cultura.
E o folheto 2 diz, 9 a 13 de dezembro de 2020, olha, bem quentinho, Teatro Maria Bonita, sempre às 20 horas, com mostras competitivas de longa e curta metragens, documentário, ficção e animação. Então nós temos aí 2 festivais, o folheto 1 de um festival, o folheto 2 de um outro festival, e nós vamos agora comparar as informações constantes desses folhetos. Então, comparando os folhetos em análise, concluímos que, letra A, ambos trazem informações sobre festivais de teatro. Tá certo? Letra B, ambos os eventos acontecem no estado do Piauí, tá certo? Os 2 acontecem no Piauí. C, os 2 festivais acontecem de forma online. Tem alguma referência sobre isso? D, apenas o festival de teatro acontece em Floriano, Piauí. Bom, 15 segundinhos aí para vocês pensarem e a gente retorna já já para comentar as questões, os itens da questão. Então, meus queridíssimos e queridíssimas, nós temos aí, ambos trazem informações sobre o festival de teatro. Lá no enunciado, não sei se vocês lembram, vou voltar, tá errado, festival de teatro. Não, tá errado. O folheto 1 é Festival Nacional de Teatro. O folheto 2 é Encontro Nacional, que é um tipo de festival também, de cinema. Então a letra A está incorreta. Apenas o folheto 1 fala sobre teatro. Ambos os eventos acontecem no estado do Piauí. Olha, Festival Nacional de Teatro. Olha só, serão 25 apresentações selecionadas para ninguém faltar e ficar dizendo que em nossa Floriano no Piauí, né? Vocês conhecem, já ouviram falar, né? Não se faz cultura, então, Floriano. E o folheto 2, nós temos aí 15º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, Floriano, Piauí, Brasil. Então, a letra B está correta. Os 2 festivais acontecem, sim, no estado do Piauí. C, os 2 festivais acontecem de forma online? Não. Não porque, olha, Teatro Maria Bonita, na Teatro Cidade Cenográfica, acontece festival de teatro, ou seja, tem apresentações nos teatros, então não é online, é presencial. E o festival de cinema, mesma coisa. No Teatro Maria Bonita, sempre às 20 horas. Então, a letra C está errada, não é online, é presencial. Apenas o Festival de Teatro acontece em Floriano, Piauí? Não, nós já vimos, quando analisamos o item B, que os 2 acontecem em Floriano. Então, a resposta correta é a letra B mesmo. Ambos os eventos acontecem no estado do Piauí. Bacana? Vamos ver aí mais uma questão. Coronavírus, Covid-19, instruções para o uso do elevador. Para evitar a propagação do coronavírus, é necessário seguir algumas recomendações. Utilize o elevador individualmente ou apenas com moradores do mesmo apartamento. Elevador cheio? Aguarde o próximo ou use as escadas. Cautela e prevenção são essenciais. E aqui nós temos as imagens referentes às informações. Ó. Perigo, está cheio, né? O segundo está ok porque supostamente são pessoas que moram no mesmo apartamento. E o último, individualmente. Bacana? O folheto 2, correta utilização de elevadores. Use preferencialmente as escadas e aproveite para fazer atividade física. Então, aí nós temos perigo, ou seja, não tenha pressa, aguarde que fique vazio para você andar sozinho no elevador. Seguro apenas com pessoas do mesmo apartamento. E o último, seguro utilizar o elevador individualmente. Utilize um lenço ao abrir a porta e para carregar nos botões. Use os responsáveis pelos elevadores deverão mantê-los desinfetados, ok? Os responsáveis pelos elevadores deverão mantê-los desinfetados. É isso. Então nós temos aí 2 folhetos que abordam o mesmo assunto. Não só a questão da Covid-19, mas no espaço, no elevador. Então vamos ver as questões, aliás, as alternativas. Os folhetos trazem instruções para o uso do elevador em tempos de pandemia, do Covid-19.
Em relação às orientações, em um e outro folheto, é correto afirmar que apenas o folheto 1 sugere a escada como alternativa segura? Não, nós vimos que os dois propõem a escada, tá? Nós vimos aqui no folheto 1, é isso, ele diz aqui, para você usar a escada, caso, né? E o outro diz, faça até atividade física, não é verdade? Folheto 2, não traz recomendação sobre o uso individual do elevador. Observe que nos dois falam, as imagens não mentem jamais. Os dois trazem informações sobre que essa medida preventiva que é esperar um próximo elevador para que você possa ir sozinho. Os dois folhetos recomendam o uso de lenços para abrir a porta e para carregar os botões do elevador. Isso está apenas no folheto 2. O folheto 1 não traz qualquer referência, tá? A essa informação. E letra D, os folhetos recomendam o uso individual do elevador ou com pessoas do mesmo apartamento, tá? A letra D é a alternativa correta, né? Vocês viram que essa aqui eu já fui direto, né? Porque ela é bem maior, eu acho que vocês teriam mais dificuldade para fazê-la sozinho. Mas conseguiram acompanhar meu raciocínio, não conseguiram? Entenderam aí, comparando os dois folhetos, tá? Que nós temos aí, as informações, mostrando agora as imagens ampliadas para relembrar, né? Realmente a informação correta é a letra D, né? A recomendação do uso individual do elevador. Nós temos agora, a gente vai de bike, roteiro de cicloturismo, Descubra o Espírito Santo. Aí tem várias imagens, expedição Rota Imperial, expedição Três Santas, passeio de um dia, expedição Caparaó, os serviços, hospedagem, alimentação e tal. E do outro lado nós temos Vale do São Francisco, conheça as belezas do Vale do São Francisco. E aí nós temos também o roteiro, Rota das Águas aos Vinhos, o horário da saída, o horário da chegada, tá certo? Nós temos aí visita panorâmica a Juazeiro e Petrolina, retorno ao hotel. Então nós temos aí duas informações turísticas. Vamos ver a questão? As informações contidas nos folhetos turísticos ao lado são semelhantes, por estar com passeios turísticos na mesma região, Espírito Santo, região sudeste, né? O Vale do São Francisco, região nordeste, Petrolina, Juazeiro, quer dizer, Bahia, Pernambuco. Então, a letra A está incorreta, tá? Semelhantes, pois está com passeios turísticos da mesma região, não. Um é sudeste, a outra é nordeste. Semelhantes, pois em ambos utilizam-se de bike para fazer o trajeto turístico, não. Um é bike, o outro é roteiro das águas, né? Está relacionado aí com o passeio fluvial, né? Quer dizer, no rio. Então, a letra B está descartada. Diferentes, pois no primeiro destaca a riqueza da culinária da região e no segundo as belezas do Rio São Francisco. O segundo, ok, beleza do Rio São Francisco, mas no primeiro não fala de culinária. Fala desse passeio, da rota, desse passeio de bike, de bicicleta. Você pega sua bicicletinha e vai, né, circular aí pelas maravilhas aí do Espírito Santo, né? Então não é. Diferentes, pois o primeiro destaca um roteiro de cicloturismo no Espírito Santo e no segundo as maravilhas do Rio São Francisco, tá? Mais uma vez eu já fui direcionando, porque realmente tem muita informação e talvez vocês tenham dificuldade para encontrá-las aí. Mas, compreenderam? Vamos agora para a nossa última questão. Vamos ver aí esses dois folhetos. Grupo Corpus Teatro Independente apresenta Barrela, de Plínio Marcos, direção Adalmir Miranda, tem os prêmios que esse espetáculo recebeu, né, nos festivais do Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E os prêmios, melhor direção, ator coadjuvante, iluminação, conjunto de atores, local das apresentações, 4 de setembro, 17 e 18 de julho, horário às 20 horas. Ingresso à venda, o local de venda dos ingressos, folheto 1. Folheto 2, Piauí Estudo das Artes, apresenta Fogo. Livre adaptação do conto de Vitor Gonçalves Neto, direção geral e adaptação de Adriano Abreu, dias 30 de abril, 1 e 2 de maio, no Espaço Cultural Trilhos, sempre às 20 horas, ingressos 20 e meia, aliás, 20 inteira e 10 a meia. Então, nós temos dois folhetos com referência a apresentações teatrais, né? E agora nós vamos comparar as informações contidas em um e outro e vamos ver qual item está correto.
Temos ao lado 2 folhetos de divulgação de apresentações teatrais. Sobre as informações contidas em ambos os folhetos, é correto afirmar que os 2 espetáculos aconteceram no mesmo local, porém em datas diferentes. B. Apenas o folheto 1 informa locais de vendas antecipadas de ingresso. C. As apresentações teatrais constantes dos folhetos serão gratuitas. E letra D. Ambos são divulgação de espetáculos do mesmo grupo teatral. Bom, eu vou dar aí 10 segundinhos para a gente finalizar a questão, sem eu dar a resposta direta, porque aqui eu acho que vocês conseguem visualizar bem no folheto e fazer aí, sozinhos, ok? Eu aguardo. Então, temos ao lado, né, 2 folhetos que divulgam apresentações teatrais. E as informações contidas em ambos os folhetos é correto. O que é correto? Afirma aí. Os 2 espetáculos aconteceram no mesmo local, porém em datas diferentes. Olha, folheto 1 do Barrela aconteceu qual foi o local? Teatro 4 de setembro. O folheto 2 aconteceu onde mesmo? Espaço Cultural Trilhos. Opa, tá errado. A letra A está descartada, porque um foi no 4 de setembro, o outro foi no Espaço Cultural Trilhos. Então, não é o mesmo local. Tá errado. É local e data, tudo diferente. Letra B. Apenas o folheto 1 informa locais de vendas antecipada dos ingressos. Tá certo isso? Folheto 1 diz, venda antecipada, preços promocionais, bar do Clube dos Diários e Banca do Joel. Folheto 1 informa. Folheto 2, dia 30 de abril e 2 de maio, no Espaço Cultural Trilhos, sempre às 20 horas, ingressos, 20 inteira, 10 meia. Opa, mas não disse onde compra, onde vende, né? Então, a letra B está correta. Apenas o folheto 1 informa locais de vendas antecipadas de ingressos, né? Vamos ver os outros itens. As apresentações teatrais constantes dos folhetos serão gratuitas. Ora, mas se ambos os folhetos falam de preço, um vende lá na Banca do Joel e no bar do Clube dos Diários, e o outro traz o preço, o valor, então a letra C está descartada, né? Não é gratuito. Compra-se ingresso, vende-se ingresso. Letra D. Ambos são divulgação de espetáculos do mesmo grupo teatral. Folheto 1, Grupo Corpus Teatro Independente. E o folheto 2, Piauí Estúdio das Artes. Então, observe que se trata aí de grupos teatrais diferentes. Logo, a resposta correta realmente é a letra B. Apenas o folheto 1 informa locais de venda antecipada de ingressos. Tudo bem? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Aliás, a gente encerra o nosso ano letivo aqui na TV, esse encontro semanal que tivemos aí durante um longo tempo, tá? Espero que vocês continuem estudando, façam as atividades e quem sabe a gente se reencontra aí pelo ano de 2021, ano letivo que começa daqui a pouco, né, gente? Fevereiro já começa tudo de novo e, lógico, no 8º ano, porque com certeza todos vocês estão aí afinadíssimos nas tarefas, nas avaliações, nas suas escolas, ok? É isso. Muito obrigado pela audiência de sempre, tá? Fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem em paz. E até um próximo encontro. Quem sabe a gente se encontra por aí, né? Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Clayton Halley aqui. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia para os alunos do 7º ano, continuando falando sobre o assunto que a gente vem tratando nas últimas aulas. A gente já falou sobre a região amazônica, falamos sobre o Complexo Regional do Nordeste e hoje
a gente vai falar sobre o Complexo Regional do Centro-Sul. Complexo regional esse tido como o mais dinâmico dentro do contexto nacional. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto? Então, como eu disse a vocês, hoje a gente fala sobre o Centro-Sul do Brasil. Primeiro, vamos lembrar, nós estamos trabalhando com a regionalização do espaço brasileiro do geógrafo Pedro Pinchas Geiger, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. É uma regionalização que se diferencia um pouco da regionalização lá do IBGE, que é a nossa regionalização oficial, que divide o Brasil em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Lembrando que na regionalização do geógrafo Pedro Pinchas Geiger, nós não levamos em consideração efetivamente os limites territoriais dos estados. Então a gente vai ter estado fazendo parte de mais de uma região, a exemplo do Maranhão, do Mato Grosso, de partes do Tocantins, Minas Gerais. Então a gente termina tendo essa variabilidade em relação às diferentes regionalizações do espaço nacional. Então, vamos aqui conhecer o Complexo Regional do Centro-Sul. Esse complexo regional, ele vai compreender toda a região sul, lá da regionalização do IBGE, certo? Compreende grande parte do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e do Mato Grosso, a gente tem apenas a porção sul, porque a porção mais ao norte se encontra no Complexo Regional da Amazônia. O Tocantins também está dividido, porque ele tem uma parte no Complexo Regional da Amazônia, mas o sul do Tocantins se encontra localizado no Centro-Sul. Minas Gerais tem o norte lá no Nordeste e só a maior parte do território que termina ficando no Centro-Sul. Espírito Santo e Rio de Janeiro, todos localizados no Complexo Regional do Centro-Sul. Vamos relembrar por que alguns desses estados terminam tendo limites territoriais em outras porções, em outros complexos regionais. Porque a regionalização de Pedro Pinchas Geiger, ela leva em consideração mais o contexto geográfico, histórico, de atividades econômicas. Então, você vai ter diferenciações dentro de um estado. Por isso, ele terminou fazendo toda essa separação. Então, terminamos tendo uma forma que para os estudos geográficos se torna bastante prática. Detalhe, a gente falou aqui que é uma região que compreende Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estados de grande desenvolvimento econômico, estados com grande população, e aí isso faz com que a gente tenha aqui no Centro-Sul o chamado coração econômico do país. Terminamos tendo aí a região de grande dinâmica na economia, na influência em todo o território nacional. Então, conhecidos os estados, a gente vai falar agora um pouquinho dessa região. Primeiro, é um espaço bastante transformado. Diversas atividades econômicas que ocorreram aí foram responsáveis por toda a transformação que esse espaço apresenta na atualidade. Vamos conhecer um pouquinho dele. O Centro-Sul termina tendo um espaço natural muito transformado. Se a gente comparar com outras regiões do Brasil, é o complexo regional de maior transformação. Porque nem o Nordeste, que foi a primeira área de ocupação após o início da colonização, tem tantas transformações como o Centro-Sul apresenta. Por quê? Se a gente analisar essas transformações, elas vão estar relacionadas em virtude de um conjunto de elementos. Entre esses elementos, a gente pode destacar a intensa atividade econômica. Vamos lembrar, você tem aí cultivo de cana-de-açúcar, você tem destaque para a cultura do café, você tem mineração, você tem desenvolvimento industrial, você tem aí, em parte do Centro-Sul, destaque para a soja, pecuária. Então você tem uma gama de atividades econômicas que terminaram sendo responsáveis por grande transformação de todo esse espaço regional. Maior índice de aproveitamento de terras para agricultura e pecuária, como eu coloquei para vocês. A gente também termina tendo aí o contexto da agricultura e da pecuária mais modernos do país, certo? A gente tem hoje, inserido nesse contexto do Centro-Sul, a porção mais relacionada ao Centro-Oeste do Brasil, lá da regionalização do IBGE, que termina se destacando pelo cultivo da soja, altamente mecanizada. Nós temos a cafeicultura, o cultivo de laranja, de cana-de-açúcar. Então, são atividades que terminaram fazendo com que essas transformações fossem mais marcantes na paisagem do espaço natural do Centro-Sul. Temos também a maior densidade populacional. Quanto maior essa densidade populacional,
maiores serão as cidades e maiores serão as modificações realizadas por todo esse contingente populacional. Então, assim, nós vamos ter também, associado ainda às atividades econômicas, elevadas taxas de industrialização e urbanização, que aí se envolve a questão da crescente densidade demográfica existente aí, entre vários outros fatores. Para vocês terem ideia, algumas das paisagens que nós temos no Centro-Sul têm modificação praticamente total. A gente tem destaque aí para a Mata Atlântica, que não ocorre só no Centro-Sul, mas o maior destaque está no Centro-Sul, onde a gente tem algo em torno de 4 a 7% da vegetação original. Todo o restante foi altamente transformado ao longo de todo esse processo de ocupação da região. Então a paisagem natural, ela sofreu transformações e aí hoje a gente pode dizer que entre os complexos regionais do Brasil é a que se destaca por ser em maior grau humanizada, marcada pela presença significativa de elementos culturais, certo? Então, falando disso, dessas paisagens naturais, vamos conhecer um pouco. Eu coloquei para vocês o perfil do relevo do Centro-Sul, mas a gente não consegue visualizar nesse perfil todo o relevo. A gente vai ter destaque para áreas de planície litorânea, nós temos destaque para faixas de planalto com a presença de serras resultantes de dobramentos antigos e temos áreas de planícies fluviais e algumas depressões, certo? A gente tem destaque para a planície inundável do Pantanal Mato-Grossense, localizada nesse complexo. Mas como eu disse, eu coloquei para vocês hoje apenas um breve perfil. A gente pega o contexto aqui do conjunto de serras do Atlântico Leste e Sudeste, que aí a gente vai ter destaques para exemplos como a Serra do Mar, que termina influenciando como barreira orográfica. Cleiton, o que é uma barreira orográfica? É uma barreira que impede a passagem de umidade para o interior. As chuvas que se formam pela evaporação da água do Oceano Atlântico terminam sendo barradas pela presença desse conjunto de serras. Temos algumas manchas de depressão, como a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, e temos os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Detalhe, esses planaltos, eles se destacam pelo fato de que influenciam na Bacia do Paraná, que é a maior bacia hidrográfica do centro-sul do Brasil, e essa bacia é a que tem o maior potencial hidrelétrico explorado, porque como são ambientes de serras e chapadas, a gente termina tendo o contexto de que se aproveita a grande força da água para gerar energia. Mas além disso aí, a gente vai ter a presença da planície do Pantanal Mato-Grossense, marcada pela bacia do Rio Paraguai, que hoje vem sendo utilizado para escoar a produção de soja do interior do Mato Grosso. Então, são destaques que a gente termina tendo em relação ao relevo do Centro-Sul, certo? A gente não vai se aprofundar muito porque é bem amplo esse campo de conhecimento. Agora, a gente fala sobre a hidrografia. Na hidrografia do Centro-Sul, a gente sempre lembra do estado de São Paulo e destaca o Rio Tietê. O Rio Tietê, a gente lembra dele no contexto de poluição, certo? De impactos ambientais gerados pela sociedade que ali vive. Mas o destaque, quando nós falamos da hidrografia do Centro-Sul, ela é marcada por 3 grandes bacias. A Bacia do Paraguai, a Bacia do Paraná e a Bacia do Uruguai. A Bacia do Paraná é a maior dessas 3 bacias. As 3 juntas formam a chamada Bacia do Estuário do Rio da Prata, ou Bacia Platina, certo? Mas aí a gente vai conhecer um pouco dos destaques relacionados a essa hidrografia. Primeiro a gente fala do contexto que eu falei para vocês, o grau de poluição. A contaminação das águas é um dos grandes problemas ambientais presentes na hidrografia dessa região. Esses impactos, eles estão relacionados a um conjunto de fatores causadores. Você tem a grande densidade demográfica, você tem atividades econômicas tanto industriais como agropecuárias, que são responsáveis por liberar dejetos que vão poluir essas águas. Então, a causa desses impactos é das mais variadas possíveis. Então, nas médias e grandes cidades, a contaminação ocorre devido à quantidade de resíduos sólidos e líquidos lançados nos rios e pela contaminação dos mananciais. Esses resíduos sólidos e líquidos, eles são liberados pela população e pela atividade industrial, em sua maioria. Na
no contexto do campo, das áreas rurais, a gente já vai ter uma contaminação causada pelo uso de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, fertilizantes, as fezes dos animais e além do próprio dejeto do esgoto doméstico que é lançado nesses rios, gerando um grau de contaminação bastante significativo nessa hidrografia, certo? Então, ponto marcante sobre a hidrografia do Centro-Sul é esse, a questão do alto grau de contaminação. Mas a gente não vai falar só de pontos negativos. A gente termina tendo destaque aqui para essas 3 bacias. Como eu disse para vocês, nós temos a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, que aí vocês podem visualizar no mapa, é a maior, e a bacia do Uruguai. A bacia do Uruguai ela não é tão significativa quando comparada com as outras duas. A do Paraná ela vai ter 2 usos significativos. Primeiro, a geração de energia. Lembrem-se que nela nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, binacional, pertencente ao Brasil e ao Paraguai, que era até bem pouco tempo a maior usina hidrelétrica do mundo. Perdeu essa posição para a usina de Três Gargantas, localizada lá na China, certo? Além disso, a junção do rio Tietê com o rio Paraná formam a principal hidrovia em utilização no país, ou seja, o transporte de mercadorias é bastante significativo aí. Já a bacia do Paraguai, ela se destaca pelo escoamento da produção de soja que nós temos aqui, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E detalhe, ela também é responsável pelas cheias periódicas do Pantanal mato-grossense. Então, são alguns destaques que a gente termina apresentando em relação a essas bacias hidrográficas. Então, falando disso, vamos conhecer um pouco do destaque da bacia do Paraná, que eu já citei para vocês, mas para fixar, vamos conhecer aqui. Além de possuir um grande potencial hidrelétrico, os rios da bacia do Paraná vêm sendo aproveitados para a navegação. Aí vem uma pergunta: rio navegável é de planície ou de planalto? Na maioria, naturalmente navegáveis são os rios de planície. Os rios de planalto, para se tornarem navegáveis, há a necessidade da construção de elementos chamados de eclusas, que possibilitam se transpor os desníveis, as quedas d'água, as cachoeiras, saltos, corredeiras, e aí as embarcações conseguirem passar de um ponto a outro nesse ambiente. E aí, na bacia do Paraná, na hidrovia Tietê-Paraná, foram necessárias a construção de várias eclusas para possibilitar essa navegabilidade. Então, com a regularização dos cursos de trechos de rios como Tietê, Paraná e Paranaíba, se tornou possível essa navegabilidade. Sendo assim, a gente tem transportes nas regiões de São Simão, Conchas e ao longo da represa de Itaipu, certo? Ligando aí o contexto do Paraná e Paraguai, e aí levando grande parte das mercadorias produzidas no estado de São Paulo, que são comercializadas nos países do Mercosul. Então, economicamente, ela é bastante viável no contexto brasileiro. Não esqueçam, a hidrovia que nós estamos falando é a hidrovia Tietê-Paraná, certo? Cuidado, eu falei que ela é a mais importante, não é a maior. A maior hidrovia que nós temos é a do Rio Amazonas, mas devido à baixa densidade populacional e às atividades econômicas não serem tão significativas no contexto amazônico, a gente termina dando destaque para a hidrovia Tietê-Paraná. Lembrando que o Tietê, nesse ponto de vista, ele não é problemático, ele é bastante positivo para a economia do país, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o clima e a vegetação do Centro-Sul. Se vocês olharem para o tamanho do complexo regional, vocês vão ver que ele é bastante significativo no contexto nacional. E aí a gente vai ter uma variedade climática e vegetacional presente nesse contexto regional. Sendo assim, a região brasileira que mais sofreu devastação da paisagem vegetal e a que apresenta as cidades com os índices mais elevados de poluição atmosférica, termina tendo impactos significativos em variados climas e formações vegetais. Isso gera uma certa preocupação, tá bem? E aí, a gente termina tendo destaque para as causas dessa problemática relacionada à concentração das atividades econômicas e da população brasileira, que terminam gerando uma certa explicação para toda essa problemática. É por conta do contingente populacional que se tem os problemas relacionados ao alto índice de poluição atmosférica em cidades como São Paulo, marcadas por problemas como a ilha de calor, como a inversão térmica,
A vegetação também se encontra bastante devastada, porque se a gente pega uma imagem da paisagem, do contexto da megalópole Rio-São Paulo, você vai ver que praticamente não existem espaços naturais. Você tem uma paisagem antropizada, humanizada, bastante modificada pela ação humana, certo? Então, destaque para isso. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho das paisagens vegetais que nós temos no contexto do Centro-Sul. Coloquei um mapa para vocês. Vocês vão observar aqui que no Centro-Sul nós temos destaque primeiramente para duas grandes paisagens. Nós temos o Cerrado, marcado pelo clima tropical, hoje bastante explorado pela cultura da soja. No passado tinha uma ocupação bastante significativa pela pecuária. Temos a Mata Atlântica, que é, dentre os biomas brasileiros, o mais devastado. Lembra, você tem a exploração do pau-brasil lá no início da colonização do país. Depois você vai ter o cultivo da cana-de-açúcar, mais tarde café associado à mineração, você tem laranja, você tem o processo de industrialização, você tem o crescimento populacional pelo qual essa faixa territorial foi marcada. Então o grau de devastação aí termina sendo bastante significativo. Dentro do contexto da Mata Atlântica aqui, nós temos uma mancha vegetacional subtropical florestada, chamada de Mata de Araucárias, que é o nosso pinheiro do Paraná, certo? Característico mais da faixa mais ao sul. No extremo sul do Brasil, nós temos uma área de campos, a chamada Campanha Gaúcha, conhecida como pampas ou pradarias, certo? Que aí você tem uma vegetação campestre, formada por gramíneas, muito utilizada pela pecuária, porque aí você já tem campos de pastagem natural. E temos o Pantanal Mato Grossense, a maior planície inundável do mundo, baseada nas cheias do rio Paraguai, como a gente falou agora há pouco. Então essas são as paisagens vegetais. Já já a gente vai fazer uma associação entre elas, o clima e também a ação humana. Em relação ao clima presente na região, no Complexo Regional do Centro-Sul, a gente destaca a predominância do clima tropical. Além do clima tropical, nós temos aqui o clima subtropical, que é um clima transicional do tropical para o temperado. Temos o tropical litorâneo ou úmido. E aqui a gente ainda poderia destacar uma mancha chamada de clima tropical de altitude, certo? Então, esses são os climas. Não esqueçam, onde nós temos a predominância do clima tropical, a paisagem vegetal que vai se destacar é o cerrado. Na faixa de clima subtropical, nós destacamos o contexto aí da presença da mata de araucárias e também da presença das pradarias. E na faixa de clima tropical litorâneo e do tropical de altitude, nós temos a presença mais marcante da vegetação de Mata Atlântica. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas formações. Então, nós temos destaque para as paisagens tropicais do Centro-Sul. Como eu disse para vocês, o clima predominante no Centro-Sul é o clima tropical. Onde nós destacamos no clima tropical a presença de características como uma estação seca e outra chuvosa. A gente poderia dizer que são duas estações do ano definidas, bem definidas. Só que a estação seca, ao contrário do que muitos pensam, não é no verão, é no inverno. E a estação chuvosa é no verão. Clima marcado por grande amplitude térmica e isso influencia também no desenvolvimento das paisagens vegetais presentes aqui. Outra característica desse clima tropical são as temperaturas elevadas o ano todo e a vegetação marcante dela ser o cerrado, que está sempre associado ao clima tropical. Detalhe, quando a gente fala de cerrado, lembra, é uma vegetação savanoide, muito parecida com a savana africana. Então não esqueçam desse ponto. Agora, a gente fala especificamente do cerrado. Quando a gente fala do cerrado, ele é marcado por um aspecto muito variável da paisagem. Primeiro, lembra que a gente já falou, ele tem estratos, certo? Ora tem árvores de grande porte, formando o cerradão, bem próximas umas das outras. Outras horas tem áreas mais espaçadas, formando o cerrado típico, com a presença de arbustos e gramíneas. É marcado principalmente por árvores de pequeno e médio porte, de cascas grossas e troncos retorcidos. Então, uma paisagem bem marcante dentro do Centro-Sul. E assim, a gente termina tendo, desculpem, passou um pouquinho a mais aqui, deixa eu voltar. O Cerrado apresenta uma enorme biodiversidade, contando com cerca de 10 mil espécies de vegetais. Essa
característica vem sendo bastante devastada nos últimos anos, principalmente pela expansão da cultura da soja, certo? O cerrado até os anos 60 praticamente só era usado para pecuária e de baixa devastação. Atualmente nós temos algo em torno de 90% do ambiente de cerrado devastado pela cultura da soja. Então os impactos ambientais aí são bastante significativos. Desse modo, a gente passa para o Pantanal. Pantanal mato-grossense, marcado por cheias periódicas associadas à cheia do Rio Paraguai. Também marcado pelo clima tropical, termina sendo caracterizado por uma vegetação constituída pela mistura de espécies vegetais de diversas formações. Você vai ter aí a presença de vegetação de cerrado, de mata atlântica, associada a campos. Então você tem uma paisagem bastante diversificada dentro do Pantanal, que termina sendo considerado a maior faixa de transição entre os diferentes biomas do país, tá bem? Então, é marcado por um relevo plano e a presença de vasta extensão de campos foram transformados a pecuária na mais tradicional atividade da região, gerando impactos bastante significativos, certo? E aí gera uma preocupação, porque a gente perde uma rica biodiversidade nesse ambiente. Agora a gente fala da Mata Atlântica, que, como eu já disse antes, é o que apresenta um alto grau de devastação. A gente só tem algo em torno de 7%, no máximo aí, já existem autores que falam em 4% da devastação dessa paisagem. Ocorre principalmente na faixa litorânea, marcado também por uma evolução em direção à região de serras mais próximas do litoral. E aí, marcado pelo clima tropical úmido, também chamado de tropical litorâneo, em razão da entrada de ventos úmidos do Oceano Atlântico, que essa umidade associada a elevadas temperaturas favorece o desenvolvimento dessa rica vegetação, muito semelhante à floresta amazônica que a gente viu 2 aulas atrás. A floresta ou Mata Atlântica encontra-se bastante devastada na atualidade. E aí, os fatores causadores dessa devastação são os mais variados possíveis. Ocupação humana, relacionada ao desenvolvimento de atividades agropecuárias e também da atividade industrial, além de um intenso processo de urbanização pelo qual a região foi marcada, certo? Agora, a gente vai para as paisagens subtropicais presentes nesse ambiente. Lembra, a gente viu que nós temos aí climas tropicais típicos, tropical de altitude, tropical litorâneo e temos uma faixa mais ao sul marcada por um clima transicional, que é o clima subtropical, que faz a transição do tropical típico para o clima temperado, mais presente ao sul da América do Sul. No Brasil em si, nós não temos clima temperado. Então, esse clima subtropical, ele termina ocorrendo na maior parte do Paraná e nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E aí vai influenciar na paisagem presente no contexto do sul do país. Algumas características diferenciam o clima subtropical dos demais climas do Brasil. Primeiro, é o único clima marcado por ter as 4 estações do ano bem definidas, certo? Você tem aí as características mais comuns no verão, no inverno, na primavera e no outono. E aí sofre grande influência de massas de ar frias com origem no Polo Sul, com destaque para a massa polar atlântica, certo? Então, toda essa característica climática vai influenciar nas baixas temperaturas que também ocorrem nesse ambiente. É marcado por geada e, em alguns casos, até pela ocorrência de neve. É bonitinho, mas prejudica o desenvolvimento de atividades econômicas, como a agricultura, que nesses períodos de geada ou até da ocorrência de neve, termina sofrendo prejuízos bastante significativos, até com a perda das lavouras. Desse modo, o clima subtropical é o que apresenta no Brasil a maior variação de temperatura entre o verão e o inverno, delimitando bem essas 2 estações. Lembrando, essa variação de temperatura, essa grande variação, ela é chamada de amplitude térmica. A amplitude térmica do clima subtropical é a maior entre os climas do Brasil, certo? As chuvas são bem distribuídas, o que favorece o cultivo de certos produtos agrícolas, como arroz, a soja, o milho. A soja no Brasil começa a ser introduzida por aí. A vegetação primitiva da maior parte dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul era constituída por campos, que são os chamados pampas ou pradarias, e
por florestas, que no caso aí nós temos a mata de araucárias como vegetação mais marcante, também conhecida como mata dos pinhais. Essa vegetação ocupa a maior parte da região, são árvores de grande porte, mas que sofreu um grau de devastação bastante significativo. Hoje a gente só tem algo em torno de 10% da vegetação original. E aí por que essa vegetação foi bastante devastada? Porque os pinheiros, o pinheiro do Paraná, no caso a mata de araucárias, é marcada pela presença da celulose no tronco das árvores. E aí foi bastante explorada na indústria de papel e também na fabricação de móveis, certo? No extremo sul, já em contato com os outros países do extremo sul do país, da América do Sul, a gente termina tendo a presença da campanha gaúcha marcada pela vegetação de pradarias, certo? Então, dessa forma, a gente termina conhecendo aí a maior parte das características físicas do Centro-Sul, envolvendo, lógico, um pouco da influência socioeconômica que essas características físicas apresentam. Para finalizar a nossa aula, a gente vai fazer uma breve questão que fala o seguinte: observe o mapa sobre os climas do Centro-Sul. Nós temos aqui aquele mapazinho que a gente já conheceu, com o clima tropical típico, predominante no contexto do Centro-Sul, a presença do clima subtropical, do clima tropical úmido ou tropical litorâneo. E aí, nesse contexto, ele nos pergunta o seguinte: com base no mapa, assinale o clima predominante no Centro-Sul. Questão muito fácil para vocês. Clima semiárido não está no Centro-Sul, ele só vai ocorrer no contexto brasileiro lá na região Nordeste. Então não é. O tropical, a gente já viu no mapa, é o clima predominante. O equatorial, lembra, é característico do ambiente amazônico, então não está no Centro-Sul. Subtropical ocorre, mas não é o clima predominante. E o temperado não ocorre em nenhum dos complexos regionais do país. Então, nossa resposta correta está na letra B, o clima tropical. Dessa forma, deixo aqui meu agradecimento a todos. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Estamos encerrando aqui o nosso período letivo com nossas aulas transmitidas pela TV. Desejo a todos um bom descanso nesse breve recesso que vocês terão. Dependendo das definições que forem colocadas aí nos protocolos, se nos for solicitado, nós estaremos aqui de volta. Deixo o meu abraço especial aos alunos da Escola Municipal Professor Ofélio Leitão e sucesso a todos. Grande abraço.